Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus! Aleluia! Por favor, fique em pé neste momento. Cumprimente 3 ou 4 pessoas ao seu redor. Você sabe que quando eu volto eu tenho algumas mensagens no meu coração. Então, vocês devem preparar uns aos outros para as próximas 3 horas. Ok, você pode se assentar? Talvez 4 horas. Então, preparem uns aos outros, ok? Diga, só falta 1 hora. Glória a Deus, e eu retornei alguns dias atrás, ainda cansado. Se você não gostar da mensagem, então culpe o cansaço. Estamos muito alegres e deixa eu falar, igreja, que a revolução da graça está acontecendo. Por todos os lugares, pastores estão pregando esta mensagem. E os melhores livros agora de pastores que estão sendo vendidos no Amazon e também em todas as livrarias evangélicas são livros sobre a graça, livros que falam sobre Jesus Cristo sendo o centro de todas as coisas, e eu fico muito alegre por isso. Amém. Você sabe que uma certa vez a graça era quase que ensinada só num canto, mas agora está prevalecendo, está se espalhando, literalmente, uma revolução da graça. E por onde eu tenho andado? Por onde eu passo? Encontro e conheço pessoas que foram impactadas pelo Evangelho da Graça e me alegro em conhecê-los. Mas mais do que isso, eu me alegro por ver o Evangelho se arraigando. Certo, na vida de muitos pastores e líderes, e mais, eu falei isso para os pastores que estavam comigo, nossos pastores, eu disse: olha bem isso, porque pessoas que vão falar de mim, porque estou nos canais de televisão, certo? E já assistiram e me viram, mas ainda não acompanham os ensinamentos. E muitos serão impactados. E verdadeiramente, um por um se aproximam de mim e dizem que eles já me viram na televisão e já me conhecem, me viram em algum lugar, mas não tinham ouvido minha pregação ainda. E eles dizem que agora vão acompanhar todo o ensinamento. Amém? Isso traz uma grande alegria ao meu coração. Veja, não é acerca do meu ensinamento, mas sim o fato de que Deus está restaurando o Evangelho da Graça. Amém? Lembra do que Paulo disse em Gálatas capítulo 1? Ele disse aos Gálatas: estou surpreso, estou pasmado, que tão depressa passaste dele, que vos chamou a graça de Cristo, para outro Evangelho. O que isso quer dizer? Quer dizer que a graça de Cristo é o Evangelho verdadeiro. Mas os Gálatas passaram do verdadeiro evangelho, que é a graça de Cristo, para outro evangelho. E qual é o outro evangelho? Aquilo que não é a graça de Cristo. Amém? Aquilo que compromete a graça de Cristo. Então, na verdade, quando dizemos a mensagem da graça, ou dizemos o que chamamos da revolução da graça, certo? Estamos falando da restauração de Cristo, do evangelho verdadeiro. O evangelho que Paulo pregava, que fez com que ele fosse criticado e fosse perseguido. É o evangelho que salva, o evangelho que cura. Esse é o evangelho que transforma a água em vinho e, como nós já ouvimos, também transforma vinho em água. Amém? É o evangelho que transforma vidas de dentro para fora, e não uma mudança de comportamento, mas uma transformação de coração. Posso ouvir o amém? Então estou tão alegre e eu estava no aeroporto de Los Angeles, na Califórnia, com os pastores, pastor Lawrence e pastor Joe, e nós estávamos fazendo o nosso check-in, e o Senhor, Jesus, disse às minhas ovelhas: ouvem a minha voz, e as conheço. Na verdade, todas as vezes que eu viajo para algum lugar, mesmo quando estou na América, eu uso um boné, e uso uma camiseta, e eu fico bem diferente de um pastor, ok? E amo me sentir confortável. E, no momento que eu falo alguma coisa, alguém perto diz: você é Joseph Prince? Minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eles dizem: eu tenho grandes testemunhos para dar. E uma vez estávamos em Dallas e estávamos no aeroporto. Eu estava saindo dali, usando o meu boné, e eu falei alguma coisa. E mais uma vez uma senhora perguntou: você é Joseph Prince? Ela disse: as suas pregações têm me abençoado, transformado a minha vida. São pessoas que muitas vezes foram até mesmo salvas de um suicídio. Eu não sei quantos deles, e nós ouvimos agora um testemunho. Muitos vêm e compartilham dizendo como a vida deles foi salva, certo? Na hora certa. Quando estavam contemplando, em algumas vezes faltando algumas horas, ou mesmo faltando alguns dias para tirar a vida.
e dão para Deus uma última chance. E como o evangelho da graça chega na hora certa para salvar essas pessoas. Amém? Pessoas preciosas. Igreja, existe uma revolução da graça. E a graça não é um assunto. A graça é a pessoa de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz graça e verdade, em algumas versões, na verdade os judeus do Antigo Testamento conheciam muito bem esta frase, Hesed ve-emet. Hesed é graça, ve é i, emet é verdade. Emet. Hesed ve-emet. Graça e verdade. E a Bíblia diz que graça e verdade vieram por Jesus Cristo. João 1 diz que Jesus era cheio de graça e verdade. Quando João escreveu, ele estava pensando nos judeus, mesmo que Mateus escreveu mais para os judeus, João tem todas as referências do tabernáculo no seu evangelho. Quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou é literalmente no grego, Jesus se fez carne, foi um tabernáculo entre nós. A ideia do tabernáculo, certo? E aqui diz Jesus cheio de Hesed ve-emet, cheio de graça e verdade. Amém. Então, Deus está restaurando o evangelho da graça, e quando eu digo restaurando, não é voltar ao original com o mesmo padrão, mas sim voltar para algo maior. Quando Deus restaura, é sempre algo maior. Quando Deus restaura a sua vida, pessoas ou coisas, vai ser maior em quantidade ou qualidade. Se você perdeu um ente querido, vamos dizer uma esposa, você não vai receber 10 esposas. Você não dá conta nem de uma, então Deus vai te dar uma de melhor qualidade. Qualidade. Ou até mesmo de possessões e bens, Deus pode restaurar de uma forma até mesmo 100 vezes. 120%, de acordo com a lei de restituição no livro de Levítico. E aqui nós temos uma linda figura de o que está acontecendo nos dias atuais. Estamos vendo todos os crimes que estão acontecendo, o terror e as trevas que estão cobrindo a terra, mas o noticiário nunca fala daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo tremendo, igreja. No mundo inteiro. Na Inglaterra somente, recentemente, aconteceu um evento de cunho evangélico que durou alguns dias e milhares, não centenas, milhares e milhares deram a vida a Cristo. No Reino Unido, estamos falando dos dias que nós estamos vivendo. Amém? Quando o bebê Moisés veio a este mundo, ele foi escolhido e ungido para ser o libertador de Israel, quando Israel estava cativo na escravidão. Mas quem pensava que tinha nascido um campeão quando olhava para o fato de que naquela época, Faraó estava jogando os bebês no rio Nilo, certo? Para que crocodilos comessem. Era o pior momento de ter um bebê, certo? Mas foi o momento para que ele nascesse. O mesmo com Jesus, quando o rei Herodes matou os bebês com menos de 2 anos. Jesus tinha nascido o Salvador do mundo. Amém? E Jesus é o Salvador do mundo, igreja. Aleluia. E ninguém fez tanto quanto o Senhor fez num tempo muito curto. Ok? Dou glória a Deus pela cruz. Dou glória a Deus que eu e você somos abençoados por ouvir o Evangelho. Não importa se você é o homem mais rico de todo o Brasil, ou de toda a América do Sul, ou também de toda a América. Muitos invejam pessoas assim, eles te invejam. Você tem a verdadeira alegria, você tem a certeza que os seus pecados foram perdoados, você tem as bênçãos dessa vida e da vida vindoura. Amém, que é para sempre. Então não troque as suas prioridades a fim de se regozijar com coisas que não têm nenhum valor, mas comece a agradecer a Deus pelo que tem. Glória a Deus que o seu nome está escrito no livro da vida. E toda a igreja diga, amém. Então, glória a Deus. Vamos à palavra que eu quero compartilhar. Como já disse, e eu já disse muitas vezes, eu quero que você me entenda, mesmo estando na televisão, deixa eu falar isso. Alguns têm vontade de estar na televisão, mas de alguma forma não conseguiram. Por quê? Ninguém, na verdade, queria assistir aquilo e as pessoas acabam não respondendo. E o fato é que só Deus pode te conceder favor. Se Deus não te conceder o favor, você sabe muito bem daqueles seriados que tem o primeiro ano, o segundo e depois eles param e não prosseguem no próximo ano. Não quer dizer que se você estiver na televisão as pessoas vão responder. Certo? Na verdade é o favor de Deus.
o fato de que as pessoas querem me assistir e me admiro do fato. Eu quero compartilhar algo com você para você ficar encorajado a ouvir o que eu tenho para pregar e te falar como favor pode aumentar na sua vida. Deus pode aumentar o favor, não precisa ser um ministro. Amém? Não quer dizer que porque é um pastor tem que ter sucesso e tampouco porque é um homem de negócio tem sucesso, porque sabemos que alguns deles falharam e pastores que estão buscando resultado, na verdade, estão falhando. Eu sinto por eles e estou aqui, igreja, para falar que Deus colocou favor na sua vida e esse favor pode até aumentar. Pode melhorar e tem coisas que nós fazemos que até mesmo frustra o favor de Deus. Então, primeiramente, vamos definir o favor de Deus. Está pronto? Certo. Agora, eu uso a palavra a favor de Deus porque a palavra graça foi tanto usada na religião que às vezes é melhor para nós voltar atrás, certo? E olhar a palavra a favor porque é a mesma coisa. A graça é favor imerecido. Amém? De fato? Tem uma versão que diz favor imerecido em muitos lugares. Então, graça é favor, é a mesma palavra, é o favor de Deus. Amém? Quando Deus coloca favor na sua vida, os inimigos não podem te vencer. Os críticos não podem anular isso. Amém? Os seus rivais não podem te eliminar do jogo. Amém? Quando Deus coloca favor sobre ti, as pessoas são atraídas a você, elas respondem a você. Elas vão querer fazer negócios com você. Mesmo que sintam que o seu tipo de produto não é, talvez até mesmo de um ponto de vista econômico, mais barato do que os outros, eles querem o seu. Eles sabem que você é honesto, você é íntegro, mas isso não traz o favor. Certo? A honestidade, sim, ajuda a abrir portas, porque quem sabe que você é honesto faz negócio com você. Mas o elemento do favor funciona mais do que pessoas honestas que não têm favor, mas são honestos. Então o que você quer é que o favor de Deus aumente na sua vida. A Bíblia diz que podemos aumentar o favor na nossa vida. E se você é um homem de negócios ou dona de casa, e as donas de casa têm as maiores, o que chamamos de tarefas, que Deus deu a elas, maior que qualquer carreira. Não pense que as donas de casa não fazem nada. De fato, o que elas fazem, na verdade, é muito mais significante e mais eterno nas suas consequências do que o que fazemos como homens de negócios ou até mesmo trabalhando com alguma outra profissão. Deixe-me falar uma coisa, ok? As mães lidam com vidas preciosas, os moldando não só agora, mas por toda a eternidade. Crianças realmente precisam de suas mães, certo? Não estou falando isso para que elas trabalhem mais, certo? Mas para te falar que a primeira área do favor que precisamos, mais do que qualquer outra área, é na família. Favor para o nosso cônjuge. Você pediu favor para o seu cônjuge? Você já pediu favor com um cliente, favor com sua companhia e também com seus colegas ou seus amigos de escola ou seus colegas de trabalho? E o favor com sua família. Favor com os seus filhos. Favor com seus adolescentes. Você já pediu isso para que Deus aumente o favor nestas áreas? Amém? Algumas vezes observo as famílias que, sem nenhum motivo ou razão, eles passam por lutas e conflitos entre eles, com adolescentes e suas mães. Qualquer coisa que diz a menina fica frustrada e não quer ouvir sua mãe. E tentam descobrir o porquê, talvez seja o estilo de comunicação ou alguma coisa parecida, mas deixe-me falar isso. O que este relacionamento precisa é favor. Aumento de favor. E o que é mais interessante é que as pessoas não chegam à conclusão de que eles estão frustrando o favor de Deus na vida deles. Paulo disse: eu não frustro a graça de Deus. Se perguntar para um cristão o que frustra, o que anula o favor de Deus na sua vida, vão dizer pecado. Certo? E essa é uma resposta muito natural no mundo cristão. Na verdade, essa não é a resposta. Somos contra o pecado. Mas a Bíblia diz: onde abundou o pecado, favor superabunda. Superabundou a graça. Então a resposta não é essa, certo? Posso dizer uma coisa? Às vezes é porque estamos tentando fazer muito. Quando você está tentando, e você está tentando principalmente com ansiedade, até os nossos filhos vão resistir. Eles sentem que você está muito preocupado com eles, eles não gostam.
Tudo isso não está na superfície, não sabem por quê. Eles estão irados e frustrados e você não sabe o que está fazendo de errado para irritá-los. Na verdade, tem tudo a ver com o favor. O favor está sendo anulado. Precisamos voltar ao lugar do favor. Posso ouvir um amém, igreja? Como o favor pode aumentar, amém? Glória a Deus. Ok, primeiramente, existe uma questão de um tipo de desentendimento. Posso dizer, uma interpretação que as pessoas têm errada que somente onde há pecado, a graça pode superabundar. Deixe-me estabelecer essa verdade, porque eu não quero desviar da verdade. É verdade lugar onde o pecado abundou, a graça superabundou. Amém? Mas essa não é a única forma, porque senão você vai pensar que pecando a graça vai superabundar. Essa não é a única forma. Certo? Não diz, quando você pecar a graça vai superabundar. Diz onde abundou o pecado, onde o pecado aumentou. A graça superabundou. Por isso interpretaram mal o apóstolo Paulo e disseram, o que você está dizendo? Vamos pecar mais para a graça superabundar. Paulo disse, não foi isso. Acusaram Paulo disso, e aqui está em Romanos 6, verso 1, o que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Muitas pessoas citam esse verso, aqueles que são opostos à graça dizem isso, mas não olham a resposta que Paulo deu. E assim diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado passado. Ou seja, é impossível para nós vivermos em pecado. Por isso é uma impossibilidade para nós continuarmos em pecado. Agora é possível para nós pecarmos. É possível para nós cairmos aqui e lá. Mas é impossível, de acordo com este verso, para nós continuarmos em pecado depois de ser salvo. E olha muito bem que quando você nasce de novo de verdade, é impossível viver em pecado. Você pode cair no pecado, mas não vai viver no pecado. Ok? Você está entendendo? Agora, por quanto tempo a pessoa vive em pecado? Não sou eu que devo dizer e nem você. Uma pessoa pode viver em pecado mesmo tendo nascido de novo, talvez em adultério ou um estilo de vida que seja duplo ou qualquer coisa assim. E alguns dizem, olha para aquela pessoa, se disser que uma vez salvo, sempre salvo, eu acho que aquela pessoa está abusando da graça de Deus. O problema no mundo hoje não é que as pessoas estão abusando da graça de Deus, mas que as pessoas não estão aproveitando a graça de Deus. Porque se receberem a graça de Deus, serão transformados. Então eu sou contra aqueles que dizem que estão aproveitando da graça de Deus, é que as pessoas não estão aproveitando da graça de Deus. Amém? Então eu vejo um problema que muitas pessoas encontram quando olham para as outras pessoas e as julgam naturalmente. Para Deus, não quer dizer que se eles viverem pecado por uma semana, não nasceram de novo. Ou se viverem pecado por um ano, não nasceram de novo. Não podemos dizer. Talvez uma garota que se apaixona por um rapaz que não é crente, aquele rapaz se recusa a ser um crente, ele não quer ser um crente, e ela mora com ele durante 1 ano, 2 anos, e os pais estão orando por ela, e ela nasceu de novo. E se ela nasceu de novo, o coração está perturbado. Existe um incômodo. Ela não está totalmente alegre como devia. E um dia ela vai voltar. Não podemos julgar. Não podemos dizer quando. A Bíblia não coloca limite para dizer quanto tempo o filho pródigo ficou longe. Nem nós podemos. Tudo o que sei é isso. Quando a Bíblia fala de pessoas que não são salvas, certo? E até aqueles que professam a Cristo. Mas eles não têm Cristo. Alguns dizem que são cristãos, mas não nasceram de novo. Então estou falando de crentes verdadeiros que não podem viver em pecado. Amém? Paulo está dizendo, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por que acusaram Paulo disso? Vamos ver então o contexto. O capítulo anterior, versos 20 e 21, e depois o capítulo 6. Você pode ver isso? Permaneceremos no pecado. O contexto é este. Paulo ensinou, olha muito bem, porém a lei veio, a lei, os 10 mandamentos, a lei veio. E quando a lei veio, a palavra veio na verdade, não veio como uma agenda principal, mas veio como ao lado, do lado, para. Certo? A palavra para é usada no grego. Veio do lado. Então não era a agenda principal de Deus, porque a agenda principal é a graça. Amém? Certo? Mas a lei, porém, veio. Qual a razão? A lei, porém, veio para que a ofensa abundasse. Não para que a santidade abundasse. Para que a ofensa abundasse. Tem alguns que ainda pensam que Deus deu a lei para fazer o povo santo. Mas foi o oposto. Foi para pecarem mais. Agora, Deus não queria que eles pecassem mais. Eles não entenderam. É como quando nós éramos jovens, você se lembra daquela pequena vacina antes da grande?
Eles testavam para ver se você tinha anticorpos ou os meios para você resistir àquela doença. Então te dão essa vacina e eles checam para ver o resultado e nós todos oramos para ter um bom resultado. Então a lei foi mais ou menos isso, ela veio para poder mostrar o pecado que já estava dentro. Amém? E se não houvesse lei, ia pensar que não tem pecado, certo? Não é que a lei criou o pecado. A lei é como se eu tivesse um copo transparente e tivesse um monte de sujeira, ok? Um pouco de poeira, outro tipo de resíduo, mas e tivesse água no copo e você não pudesse ver. Você poderia pensar que era a base do copo. Mas a lei veio como uma colher. Se eu coloco a lei dentro e se eu começar a misturar, e eu começo a misturar, o que vai acontecer? Aquilo vai subir. Então o pecado já estava em nós e quando coloca a lei, o pecado sai. Então a lei não criou, a colher não criou aquela sujeira. A colher não trouxe aquilo, mas misturou. O propósito da lei é para que a ofensa abundasse, para que as pessoas vissem a necessidade de Cristo como Salvador. Senão não saberiam como ele é importante para as nossas vidas. Pensam que estão bem por fora. Veja, se você tem uma doença no seu corpo, você quer saber qual doença que é para ser curado. E o pior é quando a pessoa não sabe que está doente. Tendo dito isso, não se preocupe, Deus está cuidando do seu corpo e da sua mente em nome de Jesus. E pelas suas feridas foste curado. Sempre tem alguém, ai, ai, ai. Ok, olha isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E você já me ouviu falar sobre isso. Onde o pecado abundou, é outra palavra no grego, é a palavra pleonazo, mas é algo que pode se quantificar. Onde o pecado aumentou, pode quantificar, aumentou. A graça superabundou é uma palavra. Huperperício. E huper é a palavra hiper. Hiper, muito grande. Perício já é abundar. Colocando os dois juntos, huperperício, para a palavra superabundou, a graça. Na verdade, hiperabundou, o que quer dizer? Que foi acima e além e por cima de tudo, mais ainda do que isso. É como além da margem e além da margem. Certo? Então é algo que não pode quantificar, algo que não pode contar, certo? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Posso ouvir um amém? Então Paulo pregou forte sobre isso para as pessoas dizerem, no capítulo 6, verso 1, você quer dizer que vamos continuar no pecado para que a graça abunde? Paulo não disse isso. Mas a conclusão veio porque eles viram que ele ensinava fortemente que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu quero dizer que onde o pecado aumentou na sua vida, se você tomar posse pela fé, existe uma graça superabundante que vai estar sobre a sua vida. Aquele homem que tinha um problema com álcool, se ele for um crente, existe uma graça que vai superabundar sobre a vida dele, se ele tão somente receber. Mas a maioria responde com vergonha. E vergonha não aumenta a graça. Vergonha é o oposto da graça. Amém? Eles respondem com condenação, eles respondem com, até mesmo com um certo tipo de culpa e respondem com muitas tarefas, em vez de dizer, Senhor, muito obrigado porque a graça superabunda na minha vida. Eu não quero te encorajar a pecar. Amém? Mas quero dizer que você não está sem esperança quando peca. Até na sua família, na sua vida. Isso nos dá esperança. Nós vemos nações onde o pecado abundou e até mesmo nos jovens. Onde isso? Lugar. E nós todos entendemos de lugar. Quando você quer comprar uma casa, um apartamento ou um condomínio, o que você faz? Você se preocupa com o lugar. Se preocupa com a escola onde o seu filho vai estudar. E você quer comprar um apartamento perto daquele tal lugar. O lugar deve ser perto da escola. Quando quer investir seu dinheiro em imóveis tipo apartamentos, você procura o lugar. E se você consegue comprar no melhor lugar. Estou certo? Então onde? Lugar. Onde o pecado abundou. A graça superabundou. Por muitos anos eu perguntei ao Senhor, sabe, para me ajudar a entender isso, ele abriu os meus olhos. Rapidamente eu pude ver como os 12 discípulos e um deles, Judas, se enforcou na noite anterior, e Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. E qual a primeira coisa que Jesus fez? Ele se assegurou que havia um anjo, esperando os discípulos que foram até o túmulo vazio, e o anjo disse, vai, diga aos discípulos que ele está vivo. E vá dizer a Pedro. Certo? De todos os discípulos, quem mais falhou com ele? Pedro. Qual nome foi mencionado especificamente? Pedro. Onde o pecado abundou?
superabundou a graça. Quando Jesus ressuscitou, você se lembra do café da manhã que tiveram nas margens da Galileia? E Jesus perguntou a Pedro, me amas mais do que eles? O que Jesus falou para ele 3 vezes? Apacenta minhas ovelhas e os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Apacenta as ovelhas. De todos os discípulos presentes naquele lugar, ele deu essa maravilhosa honra de apacentar as ovelhas. Posição de liderança. Uma posição privilegiada de autoridade. Para quem? Para quem falhou mais. Então, não é natural. A graça não é natural. Se pensar naturalmente, não valoriza a graça. Amém? Quero definir graça primeiro em Romanos 11, versículo 6. Se é pela graça, não é pelas obras. Uma das melhores maneiras de definir qualquer tipo de coisa é só falar dessa maneira. As pessoas entendem. Até uma criança entende. Mas se é por graça, já não é pelas obras ou trabalhos. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, obra já não é obra. Então obras é trabalho, ok? Percebeu o que é o oposto da graça? Amém? O que é graça? Baseado nisso, a graça é o favor imerecido, que você não fez nada. Se trabalhou por isso, você anulou. Algumas pessoas, que são até mesmo sinceras, elas querem ir para o céu quando morrerem, elas querem viver para sempre com Deus, certo? Mas qual é o maior problema na vida deles? Não é o pecado? Todo mundo peca. Certo? Então, quer dizer que ninguém vai para o céu? Certamente muitos vão para o céu. Mas todos têm pecado, então qual é a solução? O maior problema são as obras. Não é o pecado porque o mesmo as qualifica a ter um Salvador. Se não é um pecador, não precisa de um Salvador. O seu pecado é o que te qualifica e te dá direito a ele, como Salvador, certo? Mas são as obras. Posso ouvir um amém? Então, houve um tempo em que ninguém pregava muito sobre a graça. Pregavam sim sobre a graça, a salvação, mas não como está sendo pregado nos dias de hoje. Quando comecei a pregar sobre isso por causa da missão que Deus me deu, certo? Eu me lembro que foi como uma coisa bem pequena e começou a crescer. Uma vez eu falei para as pessoas da Hillsong e eu me lembro que eu fui levado por Deus até a Austrália e fui levado por Deus para pregar isso em todo lugar. Foi assim, sabia? De Singapura até lá embaixo e depois em todo mundo. E agora o Evangelho da Graça é pregado por todo mundo. E eu falo isso em geral. Muitos estão pregando e não é só uma mensagem secundária, mas a principal. Canções sendo escritas sobre a graça. Amém? E eu escuto pessoas compartilhando palavra por palavra do que eu prego. Elas não me mencionam, é lógico, não importa. Deus não me deu para ficar só comigo, mas me deu para compartilhar. Como minha esposa disse, é uma revolução da graça. E como esperam uma revolução se não pregarem a graça, certo? Amém? Eu só tenho um problema com alguns que dizem, eu nunca vi ninguém falar sobre isso, e aí é um problema. Quando eles ouviram de uma das minhas mensagens, ok? Por favor, não fale isso. Glória a Deus. Olha bem, o fato é esse. Estou muito feliz do que está acontecendo no mundo inteiro. Mas tem aqueles que querem redefinir a graça porque querem que a mensagem deles seja ouvida. E o que eles fazem é colocar no pacote como um sanduíche. Faz o pacote falando sobre a graça, como se entendessem a graça. E eles tentam fechar com a graça. E alguns dizem, ei, você já ouviu fulano falar sobre isso? É um pregador da graça, mas quando eu escuto é a mesma mensagem. Mas com camuflagem. Alguns estão tentando redefinir a graça. Por exemplo, eles dizem, a graça não é favor imerecido, mas é poder. Agora, se você já ouviu alguém falar sobre isso, eles estão confundindo definição com o resultado. A definição é favor imerecido de acordo com Romanos 11, verso 6. Essa é a definição. O resultado, quando você recebe o favor imerecido de Deus, te dá poder. Te dá poder. Mas esse poder não é a definição da graça. Posso ouvir um amém? Você deve experimentar a graça na sua vida como algo que você não merece de forma alguma. E isso te dá poder. Como a mulher que foi pega em adultério, Jesus deu graça para ela primeiro. Favor imerecido. E depois deu para ela o poder de não pecar mais. Pode ver isso? E olha que quando eu era mais jovem eu ficava confuso porque eu lia
na Bíblia o Novo Testamento e começava por Mateus, capítulo 1. E quando eu começava a ler isso, eu lia que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou e gerou e gerou e gerou. Dizia, por que Deus gastou tanto tempo com gerar? Mas as escamas caíram dos meus olhos e eu pude ver a graça e vi a graça em todo lugar. E aqui está uma porção da minha Bíblia que eu usava. E agora, perceba que Deus mencionou essas mulheres. Abraão gerou Isaac. Mas como Abraão gerou Isaac? Através de Sara. Sara não é mencionada. E Isaac gerou Jacó. Como Isaac gerou Jacó? Através da Rebeca. E ela não é mencionada. Mulheres ilustres da Bíblia que não foram mencionadas. Mas quando chegamos no verso 3, e Judá, aqui está falando de Judá, gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Tamar dormiu com seu sogro. Tem um capítulo inteiro sobre Tamar, em Gênesis 38, onde ela cometeu adultério. Não tem outra maneira de descrever isso. Amém? Ela se posicionou como uma prostituta e assim dormiu com o seu sogro. Agora, seu nome é mencionado aqui. Uau! Vamos em frente. E Perez gerou Esrom e assim vai. E olha agora o verso 4. Nasson gerou a Salmão. Agora este é Salmão, não está falando do peixe aqui, o salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Lembre-se da história de Boaz? E Boaz gerou de Rute a Obed? Então, primeiramente Nasson. Nasson gerou seu filho chamado Salmão, que casou com Raabe. Raabe era a prostituta de Jericó. Sua casa foi a única que não caiu quando Deus derrubou as muralhas de Jericó. Ainda dá para ver as ruínas, se um dia você puder ir a Jericó, mesmo que hoje seja uma área que está um tanto difícil de passear. Então, se você decidir um dia, por favor, leve consigo segurança. Por isso, não é o lugar que nós vamos na primeira viagem. Mas eu ainda vou lá de vez em quando e ainda podemos ver os pedaços das ruínas de Jericó. Certo? E havia um tempo que havia um pequeno pedaço de ruína que está em pé e creem que era a casa de Raabe, onde ela deixou descer aquele ouro. Desculpa, não era ouro. Eu estava pensando num tipo de filme que eu vi, filme chinês. Eles fugiram com um saco de ouro. Cordão púrpura, uma corda púrpura, que representava o sangue de Cristo. E porque ela acreditava no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então ela e a sua casa foram salvos. Olha o que aconteceu com essa que era uma prostituta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela casou com um filho, Salmão, filho de Nasson. E Nasson era muito importante, ele era o capitão da tribo de Judá. E de todas as 12 tribos, Judá era a tribo que era sempre chamada para ir primeiro. Na batalha, Judá ia primeiro. E quem estava na frente num cavalo? Nasson. De acordo com as tradições rabínicas, eu li isso do livro de Rabinos, e eu concordo com essa tradição porque confirma com meu espírito. Olha isso. Eles dizem que Deus, quando abriu o Mar Vermelho, não abriu o Mar Vermelho até que a primeira pessoa pisou nele, pisou no rio. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Rio Jordão, que está registrado na Bíblia. Quando os sacerdotes pisaram nele, Deus abriu aquelas águas. Amém? Depois que pisaram, Deus espera a fé e depois o resultado. Amém? Você anda pela fé, depois vai ver. Não é ver primeiro e depois andar pela fé. Qualquer um faz isso. Ok. Então, a tradição rabínica diz que Nasson montou seu cavalo e entrou no Mar Vermelho. Depois de Moisés ter orado. Certo? Ele foi com seu cavalo até chegar mais ou menos no cabestro do cavalo. Certo? E depois Deus abriu o Mar Vermelho. Este, Nasson, seu filho Salmão, casou aquela que uma vez foi uma prostituta de Jericó, onde o pecado abundou, superabundou a graça, de todas as tribos, e de todas as mulheres ilustres. Mulheres que alcançaram um grande favor como, pela fé, Sara. Sara não foi mencionada. Certo? Mas Tamar foi mencionada. E temos menção de Raabe. E depois Boaz. Ela teve um filho chamado Boaz e Boaz gerou de Rute a Obed. E olha bem que Rute foi a única mulher que a Bíblia diz que era uma mulher virtuosa. A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31. E a única que é mencionada como mulher virtuosa por nome é Rute.
Boaz diz dela: toda a cidade sabe que tu és uma mulher virtuosa. O único problema com Ruth é que ela não era judia. Ela veio da terra de Moabe, que hoje é Jordão. Ela era uma moabita. E, sob a lei, em Deuteronômio, lemos isso, nenhum moabita podia entrar na congregação do Senhor. Havia uma maldição sobre eles. Mas isso é uma outra mensagem. Ela era moabita. A lei a desqualificou. Seu nome é mencionado. Mas quem mais? Olha. E Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Aquela que era prostituta se tornou a tataravó de Davi, o primeiro rei. Escolhido por Deus. Eu sei que Saul foi o primeiro, mas o escolhido de Deus foi Davi. Interessante, hein? Ok. Posso te falar de como aquela casa se tornou uma hospedaria. E não era nada pequeno, uma grande hospedaria onde muitos vinham, e até mesmo caravanas, e as pessoas chegavam com os seus jumentos, e não havia lugar para Jesus, mesmo ele sendo o herdeiro, porque ele veio daquela linhagem. Tudo isso aconteceu em Belém, certo? E o rei Davi gerou a Salomão daqui. Espera um pouco, Davi teve 18 filhos, alguns dizem 19. Ele teve 18 filhos, de muitas esposas e também tinha pouco espinho, quer dizer, concubinas. Quem tem concubina tem pouco espinho, lembre-se disso. Eu quero essa imagem perfurando. E as esposas dizem... Elas estão dizendo amém, uau, ok. Davi teve 18 filhos. Uma filha. De todos os filhos, Deus escolheu Salomão. E quem era a mãe de Salomão? Batseba, que era a mulher de Urias, a que fora mulher de Urias. Qual o problema com Batseba? Bem, a primeira parte do nome nos diz, B-A-T-E, aconteceu quando o pecado bateu. E Davi acabou cometendo adultério com ela, certo? E mais tarde ela se tornou uma de suas esposas. Mas de todas as esposas e todos os filhos, Deus escolheu onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então o que Deus está falando para nós é que o seu pecado não é o seu destino final. Não vai alcançar você, não vai zombar de você. E não vai te definir. A graça, favor superabundante, vai definir sua vida. Posso ouvir um amém? Então veja que quando Paulo pregava isso, era muito fácil para as pessoas pensarem que ele estava dizendo você pode pecar o quanto quiser. Certo? A graça vai superabundar. Não, não estou dizendo isso. Nem o apóstolo Paulo. Mas estamos dizendo que só porque você caiu em pecado, certo? Não quer dizer que é o fim. Se aprender que este é o lugar onde a graça superabunda e alcançar e receber essa graça superabundante. Todos digam amém. Ok. Agora, vamos ver como aumentar favor na vida. Então, já estabelecemos isso, certo? Uma vez, alguém me desafiou com uma certa coisa, dizendo que a Bíblia diz que Jesus é cheio de graça, então onde abundou o pecado, e esta é a única forma da graça superabundar em nossas vidas, o que falar de Jesus? Ele não tinha pecado. Número 1. O pastor Prince nunca disse que esta é a única forma da graça superabundar. Mas eu digo da forma que o apóstolo Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu não disse que esta é a única forma. Eu nunca disse isso. Então, em se tratando de Jesus cheio de graça, como ele era cheio de graça e verdade, quando ele não cometeu o pecado número 1, ele era cheio de graça para dar. Nós precisamos receber a graça. Quem pode dar a graça? Você não pode dar o que não tem, certo? Jesus era cheio de graça para dar. Nós, do outro lado, precisamos receber a graça que ele tem para dar. Amém? Mesmo que isso não seja o suficiente para explicar, e vamos dizer que Jesus precisava da graça, eu creio que ele recebeu muita graça da parte do Pai, e cresceu em sabedoria e favor. Certo? Ele cresceu em favor, então, como ele não cometeu o pecado, mas aumentou em graça. E aqui está um segredo para aprender. Não quer dizer que tem que pecar para que a graça superabunde, certo? Mas é muito bom saber que, mesmo tendo pecado, a graça superabunda. Onde abundou o pecado, certo? Não é bom saber? Ok, vamos ter um pouco menos de hipocrisia nessa casa.
Não é bom saber disso? Posso profetizar para você porque vai acontecer 100%. Se você viver muito, lá no futuro você vai pecar. Não estou dando licença, só estou falando. E essa profecia vai acontecer. E eu não sou um profeta. Um belo dia, mesmo que você não peque com pecado grande e talvez não peque de uma forma externa, vai pecar interiormente com descrença, duvidando de Deus, com medo, preocupações. Tudo isso é pecado. O que não é pela fé, a Bíblia diz, é pecado. Então te digo, você vai pecar? Certo? E não se alegra que essa mensagem traz esperança? Que por causa de Jesus, o pecado não nos define totalmente. A graça sim. E superabunda em nós. Amém? Mas como aumentar o favor? Como Jesus fez isso na sua vida? Bem, a Bíblia nos mostra bem assim. Algo que Jesus praticou na sua vida. Falei praticou, mas a graça não vem por fazer mais. A graça vem, ou a graça aumenta por ver mais. Você está entendendo? Deixe-me compartilhar isso com você. Anos atrás, perguntei ao Senhor como entender a graça melhor. Naquela época, ele estava me ensinando sobre a lei da primeira menção. Um princípio de interpretação bíblica onde, quando um determinado assunto da Bíblia é mencionado pela primeira vez, há algo significante. Então eu fui até a palavra graça, e a primeira vez que é mencionada é aqui. Noé achou graça aos olhos do Senhor. É a primeira vez que graça é mencionada na Bíblia. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então pensei, pela lei da primeira menção, tem alguma coisa importante com o nome Noé. E quando estudei o nome Noé, vem da palavra hebraica Noach. Vem da palavra Noach, que é descanso. Então descanso achou graça aos olhos do Senhor. Então, como aumentar graça na sua vida? Descansando mais. Descansando no Senhor. Está ouvindo, igreja? Descansando no Senhor. Quanto mais descansar, mais graça vai abundar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o diabo diz, você tem que fazer alguma coisa. E você diz, não, eu vou descansar bem dentro. Não vou me preocupar. Não vou ficar ansioso. O Senhor está no controle. Essa postura de descanso aumenta o favor. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E uma certa vez, alguém me perguntou, ninguém se qualifica para a graça? Sim, ninguém se qualifica, então me explica. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Viu que não é uma qualificação? Humildade não é qualificação. Humildade é descobrir que não pode fazer nada. O Senhor viveu 3 anos e meio numa cadência, num ritmo da graça. Sempre tinha tempo. Sabe? Ele tinha um dia muito ocupado curando, limpando, sempre fazendo o bem, expulsando demônios, abrindo os ouvidos dos surdos e abrindo os olhos dos cegos. E cansado, ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado. Ele tinha um propósito do outro lado. Porque em Israel, as montanhas do outro lado, dava para ouvir uma pessoa gritando porque as águas carregavam som para o outro lado. E havia um homem endemoniado que a Bíblia diz que tinha uma legião. E legião não era o seu nome, mas era a quantidade de demônios. E se você fizer uma pesquisa sobre legião, e dependendo do exército, se é francês ou britânico, mas neste caso era um exército romano, pode variar de 2.000 até 6.000. Dependendo de qual exército que era. Era muitos demônios num homem. E a Bíblia diz que ele se cortava, gritando do outro lado do lago. Se você está se cortando, e a única forma que tem para aliviar a sua dor, por isso você se corta, isso é demoníaco. Não é você. Jesus vai a você. Ele vai te amar e te curar. Jesus disse, vamos ao outro lado. Mas não se esqueça que ele também era homem. Ele era Deus, mas também era homem. E ele dormiu. O diabo levantou uma tempestade, pois não queria que ele fosse para o outro lado. Lembra da história? Aquele homem liberto se tornou um evangelista. Foi até 10 cidades Decápolis e falou das grandes coisas que Deus fez por ele. O diabo levantou uma tempestade para parar Jesus. E os discípulos acordaram a Jesus. Olha bem, Jesus não acordou com a tempestade. Ele acordou por causa do clamor dos seus discípulos. Pedindo ajuda, ele levantou. Ele disse, mar, aquieta-te. Teve que acordar. Certo? Mas estava descansando. E quando ele chegou do outro lado,
Em Gadara, ele saiu do barco e os discípulos ficaram dentro do barco. E o homem mais endemoniado da Bíblia veio correndo. E a Bíblia diz que ninguém podia segurá-lo, ele quebrava as cadeias. Creio que ele estava com as algemas quebradas e veio até Jesus. E o que Jesus falou foi isso. Qual o teu nome? Ele disse Legião. Porque nós somos muitos. Jesus olhou para ele e só com uma palavra. Em hebraico, uma palavra. Ser. Os demônios saíram. Em português, saiam. Hoje usamos essas palavras. Saiam em nome de Jesus. E todos os demônios, sejam 2.000 ou 6.000, saíram daquele homem. E o resultado foi daquele homem que estava se cortando nu e que a Bíblia diz que ele vivia entre os sepulcros. Se você tem uma atração pelas coisas mortas, você coloca caveira aqui, caveira ali, caveira lá? Não quero impor nada na sua vida, você diz, pastor, é minha vida. Mas se você tem uma atração pelo que é morto, é atividade demoníaca. Ele estava nu. Se você tem a tendência de tirar as roupas e usar menos e menos e menos e menos, é atividade demoníaca. E olha, a Bíblia diz que ele tinha muita força, quebrava as correntes. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós temos muitas forças também. Lembra que Elias correu mais do que a carruagem de aquele rei que era Acabe? Rei Acabe. Ele foi mais veloz. Então, quando os demônios possuem as pessoas, eles têm uma força sobrenatural. Eu já vi empurrar pessoas. Uma senhora bem pequena que estava possessa por demônios empurrou um homem que era musculoso, que tentava segurá-la. Certo? E ele quebrava as cadeias, essas 3 atividades que são indicativos de demônios. Mas ele foi liberto com uma palavra. Saiam, os demônios saíram. De fato, foi algo tremendo. Os demônios imploraram a Jesus, amo isso. Tu vieste aqui para nos tormentar antes do tempo. Muitas vozes, tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Você gosta de assistir esses filmes, então tem que fazer isso, e qualquer semelhança é pura coincidência. Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Imploramos que não nos destrua antes do tempo. Nos envia até os porcos, bacon. Mande-nos para os porcos, certo? Uau! Quando eu imito a Jesus, vocês não batem palmas. Eu perdoo vocês em nome de Jesus. Eu perdoo os pastores aqui na frente. E, quando ele foi liberto, se assentou aos pés de Jesus. Primeiro resultado da visitação de Jesus na sua vida. Você descansa. Se assentou aos pés de Jesus. Veja uma geração que não descansa. Estão sempre fazendo algo. Em todo tempo fazendo algo. Tem que ter barulho, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E é lógico que eu não estou falando que tudo é demônio, mas temos que aprender a descansar. Uma nova geração que Deus está levantando de jovens que descansam. Não jovens que não descansam. Jovens que descansam, amém? Ele se assentou. Número 2. Se vestiu. Jesus deve ter dado para ele a sua túnica. Quando você quiser se vestir, é de Jesus. Ele dá para você sua veste de justiça. E o terceiro resultado, sua mente ficou sã. Precisamos mais disso no mundo. E o engraçado é isso. Quando as pessoas viram aquilo, ele vestido, com sua mente sã, descansando, falaram para Jesus, sai daqui. Quando ele estava endemoniado por anos naquela vizinhança, eles não falaram para Jesus vir ajudá-los. Podiam orar com demônios, mas não com o libertador. O mundo está de cabeça para baixo. O certo é errado e o errado é certo. Mesmo assim, aquele homem queria ficar com Jesus e Jesus disse para ele, vá aos seus e diga quão grandes coisas o Senhor fez por você. E ele foi e se tornou evangelista. Em Decápolis, 10 cidades, Decapolis. 10 cidades, uau! Testemunhos que você ouviu aqui. Jesus libertando. Agora, deixe-me falar outra coisa. Como a graça pode aumentar? Número 1. Forma número 1. 2 Pedro capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Agora,
A graça é o favor imerecido. É multiplicado não por fazer mais. Alguns que são salvos dizem que precisam fazer mais e dizem, eu quero fazer mais para Deus, eu quero fazer mais. Não, primeiro descanse. Deus quer você sentado, descansando. É uma tendência natural querer fazer mais. Tentando aumentar a graça. Na verdade, quando você faz mais, você anula a graça. Tem resultados opostos. Aprenda a descansar. Não é de acordo com a natureza, mas de acordo com os céus. De acordo com Deus. Aprenda o jeito do Senhor, amém? Então graça, favor imerecido pode ser multiplicado na sua vida. E paz pode ser multiplicada como? No conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando olhamos na estrutura gramática do grego, Kenneth Wuest escreveu a tradução ampliada do Novo Testamento. Ele é erudito do grego. Ele disse que essa palavra aqui, graça e paz sejam multiplicadas no conhecimento, ou seja, quanto maior revelação tivermos de Jesus, mais a graça e mais a paz serão multiplicadas em nós. Certo? Agora, Kenneth Wuest diz que essa expressão no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus é apenas uma palavra. Falando de Jesus, Ele é o nosso Deus, nosso Senhor. E na sua tradução, ele coloca assim, esse verso. Olha bem, a graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento que o crente tem de Deus, vírgula, do próprio Jesus, nosso Senhor. Não é o conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor, como Deus o Pai e Deus o Filho. Na verdade, quanto mais você conhece Deus o Filho, quanto mais conhece Jesus, você conhece Deus o Pai. Por quem me vê, disse Jesus, também vê o Pai. Então é Jesus. Aumentar no conhecimento de Jesus. Você se lembra? Quando Jesus ressuscitou dos mortos no mesmo dia, tinha 2 discípulos indo para casa, para Emaús, uma pequena vila chamada Emaús. Uma jornada de 7 milhas de Jerusalém e eles estavam deprimidos, desanimados, estavam tristes, certo? Caminhando e Jesus se aproximou deles. Jesus então perguntou por que estáis tristes? Por que vocês estão caminhando tão tristes e conversando entre vocês? O que houve? E eles responderam, você não sabe do que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém? E eles começaram a contar tudo o que tinha acontecido e a Bíblia diz que Jesus vendou os seus olhos para ver quem ele era. Por muito tempo isso me incomodou. Eu me incomodo com coisas que outras pessoas não se incomodam. Eu faço perguntas para Deus sobre a Bíblia que ninguém tem coragem de perguntar. E a resposta que Deus me dá depois se tornam mensagens, que abençoam muitas vidas, ok? Então eu perguntei, por que vedaste os olhos deles? Não seria melhor que eles te vissem? Com seu corpo ressurreto? Mas sabe o que Jesus fez? Ele abriu as Escrituras, nos primeiros 5 livros de Moisés, para eles. Coisas neles concernentes a si mesmo. Deve ter falado da árvore da vida em Gênesis, a árvore da vida sou eu. Ele tocou no Cordeiro Pascal, sou eu. Amém? Então, ele não disse sou eu, ele disse o Messias, não sabiam que era ele. Foi assim que os tirou da depressão. É assim que você sai do desencorajamento, desespero e depressão. Se ocupando com Cristo, não se ocupando consigo mesmo. Ou falar um para o outro, sabe, sobre notícias ruins. Outro problema que tinham era esse. Jesus era um assunto secundário, uma forma de alcançar o meio. Alguns de nós usamos Jesus para a salvação e depois nos esquecemos dele. Ou usamos o Senhor Jesus para prosperar nossa carreira, coisa assim. Ou então usamos Jesus para a própria família. Não, ele não é o principal. Nossa família é, nossa carreira é, nosso ministério é. Mas, como é que eu sei que eles tinham Jesus como secundário? E estavam preocupados com a nação de Israel. Estavam pensando na nação de Israel. Eles eram muito patriotas. Pensávamos, disseram para Jesus sem saber que era ele. Pensávamos que fosse ele que ia resgatar Israel. Então Israel era o assunto principal nos seus corações. E Jesus expôs dos 5 livros de Moisés o que dizia a seu respeito. Os levou de volta à perspectiva dele mesmo. Quando você ouvir ensinamento ou pregação que te leva de volta à pessoa de Jesus, tudo mais na sua vida vai ser abençoado. Tudo mais na sua vida vai começar a prosperar. Porque a graça e a paz serão aumentadas. Não por fazer mais, mas por ver mais. Você já passou por um período que seu coração ficou alegre por ver mais e mais de Jesus? Você ia para a igreja e queria ver mais de Jesus. Você adquiriu o sermão do pastor Prince. Estou mencionando a mim mesmo e isso não é muito bom, eu entendo, mas eu sei o que eu prego, então estou recomendando a mim mesmo e não tenho problema com isso. Está tudo bem? Eu sei o que eu prego. Então, você tinha o desejo de ouvir para ver mais de Jesus, não o pastor Prince, mas Jesus.
Mas o que é que aconteceu com isso? Onde está esse desejo? Você começou a se esfriar? Lembre-se disso. Algo na sua vida se tornou o principal. Talvez o seu filho, talvez o seu cônjuge, talvez a sua carreira, ou alguma outra coisa. Talvez foi um problema na sua vida. Jesus está ali, mas como secundário. Meio de alcançar algo. E a vida se torna difícil quando não há graça. Eu amo a versão amplificada porque, pelo menos essa versão não tem medo de religiosos que dizem, vocês são daqueles da prosperidade, sabe? Número 1, não existe evangelho da prosperidade, só o evangelho da graça. Mas produz prosperidade. Não gosta de prosperidade? Ok, produz abundância. Onde o evangelho chegou, trouxe abundância. Trouxe um novo estilo de vida. Trouxe civilização, se podemos dizer isso. Esses são os resultados do evangelho. Sim, os resultados do evangelho. Isso por causa do evangelho, ok? Amo a amplificada. Diz assim, que a graça, o favor imerecido de Deus, viu? E paz, que é o perfeito bem-estar. Isso inclui o corpo. Paz. Quantos pensam que podem ter mais? Perfeito bem-estar. Quantos querem mais bem-estar na vida? Ok, Senhor, olha para essas mãos. Quantos querem bem-estar na vida? Se você não quer, Ele não vai te dar. Ah, pastor, Deus sabe o que eu quero. Deus vai nos dar do mesmo jeito. Não, você se lembra daquele homem que durante 38 anos estava no tanque de Betesda? Jesus teve que perguntar, você quer ser curado? Você tem certeza disso? Porque tem pessoas que não querem melhorar, querem pessoas bajulando, querem pessoas que os ajudem, se preocupam com eles. Alguns deles, quando estão doentes, recebem ajuda. Em algumas nações do mundo, certo? Não querem ser curados. Jesus perguntou, você quer ser curado? Eu quero perguntar, você quer mais bênçãos na sua vida? E aqui fala como que a graça, o favor de Deus e a paz, que é shalom em hebraico, irene em grego, o nome irene quer dizer paz em grego, que é perfeito bem-estar, todos os bens necessários, toda a prosperidade espiritual, liberdade do medo, livre também dos conflitos, sejam multiplicados em você, no conhecimento pleno, preciso, também correto e revelado do nosso Senhor e Salvador, Jesus, que é o Senhor e Deus. Amém? Amém? Deveria ser uma paixão ver mais de Jesus. E te digo, amigo, você nunca vai se cansar de maravilhar do Senhor Jesus. E, olha bem, eu quero dizer isso. Alguns dizem que se você focar em Jesus, seu casamento vai sofrer, sua carreira vai sofrer e tudo mais. Sabe, amigo, isso não é verdade. Quando você se ocupa com Jesus, seu casamento vai prosperar, sua carreira vai começar a fluir. Por acidente, se posso dizer assim. É o resultado. Se focar naquilo, você não vai ter nenhuma graça e não vai ter também o óleo e nada vai ficar fácil. Mas se focar em Jesus, vai fluir. Maria fez isso. E Jesus disse, uma coisa só é necessária. Acreditamos nisso? Como dizem, bem, pastor Príncipe, para o casamento funcionar tem que aprender a comunicar. Pode aprender os 7 passos para a comunicação e ainda não ter graça no casamento. Nenhum favor no casamento. Pois a Bíblia não diz, maridos, amai vossas mulheres. Sim, pastor Príncipe diz. Não diz, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo ama a igreja. Paulo envolve Cristo. Quando você sabe quanto Cristo te ama, amém? E sabe o quanto ele é paciente contigo, bondoso contigo, mesmo você não merecendo, você pode então fazer isso com a sua esposa. Mas quando você perde isso e começa a olhar para ela, e olha para ela como sua redentora e como a sua salvadora e procura afirmação nela, e procura nela a sua estima, quando eu fiz isso, eu coloquei pressão sobre o meu casamento com Wendy. Ela não pode ser minha salvadora, não pode ser minha redentora. Amém? Mas ela é tão boa. Irmãs, não fiquem iradas, não se sintam atacadas quando dizemos que dependemos de vocês porque vocês são tão eficazes. Nossas esposas são tão boas, amém? Nos dão bons conselhos. Então, temos a tendência de depender delas, começamos a buscar nelas o que deveríamos buscar em Jesus e colocamos pressão neste relacionamento. As esposas também, às vezes tratam os maridos como estivessem dando para eles ofertas queimadas. Foi o fogão que queimou isso, desculpe. Ok. Foi o fogão. Arroz queimado, feijão queimado. Olham para os maridos e começam a procurar neles a melhora da autoestima, a segurança e também o encorajamento e o ânimo que só podemos receber de Jesus. E nós não recebemos porque creio, irmãs, que eles não são bons deuses.
Eles não são. Então, colocamos pressão nisso. E então ficamos ressentidos quando não acontece. Porque eles não conseguem tomar o lugar que só o Senhor pode ocupar na sua vida. Amém? Eu não estou dizendo que só o Senhor é suficiente. Não estou dizendo isso porque Adão tinha o Senhor antes de ter Eva. Ele tinha paz. Ok, deixe-me falar de novo. Isso soou mal. Adão não sabia da sua necessidade. Deus disse, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento. E sabia que eles poderiam comer até da árvore da vida. E Adão, eu penso, que caminhava pela árvore da vida, que podia comer, que era Cristo. E ele nunca comeu daquela árvore. Ele olhava para aquela árvore, olhava para aquela árvore. Ele ficava olhando para aquela árvore e Deus dizia, o homem precisa de ajuda. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E Deus criou a mulher com poder para influenciar. Este poder foi dado por Deus. Por isso as mulheres podem, literalmente, transformar reinos e destruir exércitos. Como Helena de Troia, elas podem até fazer todas essas coisas. Deus deu às mulheres influência. Quero ser a cabeça, quero ser a cabeça. Você é melhor do que a cabeça, você é o pescoço que vira a cabeça. Deixa ele pensar que ele é a cabeça. Às vezes penso que quando eu vou para uma reunião, não importa quem está presidindo. É importante encontrar quem está influenciando. São mais importantes e as pessoas às vezes pensam, olha para quem é o presidente e não, tratam bem a secretária. E ela é quem influencia. E ela pode dizer, esse não é bom. Deus deu à mulher essa influência. Perceba, antes de fazer Eva, sabe o que ele fez? Já leu na Bíblia? Deus trouxe todos os tipos de animais diante de Adão. Por quê? Não é bom que o homem esteja só. Deus então olhou e Deus disse ao jumento, não. Ao leão, muito feroz. Pastor, casei com ele hoje. Fica quieto. Sabe? E eu casei com a tigresa. Shhh. Ok. Deus trouxe os animais para Adão. Eu creio que Deus os trouxe de 2 em 2. E quando ele disse que não era bom que o homem estivesse só, o homem devia saber que não era bom. Tinha que ver sua necessidade. Veja como Jesus veio. Se ele viesse antes da lei, o homem não veria a necessidade de um Salvador. Iam pensar que estavam bem. Deus teve que trazer a lei primeiro para que a lei viesse então nos mostrar o nosso desespero para vermos que somos pecadores, certo? Porque ninguém vê minhas ações, mas eu sei os meus pensamentos. Conheço meu coração, ok? E vemos a necessidade de um Salvador. Então é a mesma coisa, Deus não podia dar a Eva sem o homem ver a necessidade. Antes dele sentir a necessidade. Certo? Então Deus trouxe os animais 2 por 2 e então Adão percebeu. 2 animais. E olhou para si. Eu sou um. Com muita paz. Estou brincando. Desculpa. Esquece essa parte. Estou só. Deus disse não é bom que o homem esteja só. Certo? Deus o fez então dormir. E Deus fez a mulher. Agora, olha, Deus fez a criatura mais linda. Eu digo a criatura mais linda porque Deus já tinha feito tudo, até o homem. Então a última criação deve ser a melhor. Versão, revista e atualizada. O último update. 7 Plus. 8 Plus, algo assim. Qual é o último? Certo? Deve ser. Fez o homem dormir. Para criar a criatura mais linda, a melhor, o homem teve que dormir. Teve que descansar. Você não gosta do que tem? Vai dormir. E diga para Deus antes de dormir: Senhor, desisto. Crê em mim, essas palavras são música para os céus. Senhor, eu desisto. Certo? Trabalha na minha esposa. Vou dormir. Se Deus a criou, Deus pode criar de novo enquanto você dorme. Mas não com sua chatice. Não com a sua. Estou pregando para mim mesmo, ok? Certo? Descanse.
Pastor, por que você está falando dessas questões? A primeira área onde o favor trabalha é na nossa família. Muitos querem o aumento do favor nos relacionamentos, nas carreiras, com os chefes, com amigos de trabalho. Mas isso não importa muito, porque no final da sua vida, se Jesus demorar a voltar e você estiver vivo, não vai ficar triste porque não fez aquele milhão, mas vai ficar triste por não ter gastado o tempo com seu filho quando ele pediu para ir na escola quando aquela apresentação e você nunca esteve lá. Você vai se arrepender disso, porque o tempo não volta atrás. Clientes vão e vêm, mas família é uma só e você precisa ter tempo para ela. É necessário favor com a esposa. Você já pediu a Deus para favor com a sua esposa? Favor com seus filhos? É onde o favor tem que aumentar primeiro, não concorda? Amém? Peça a Deus favor. Pastor, por que você está pregando assim? Porque falei aos pastores que nós não temos seminários de família. Até hoje não fizemos. Já percebeu isso? Porque percebi que, nos lugares onde tem seminário para família, as mulheres sempre estão presentes. Os homens não vão. Então eu disse aos pastores, eu vou usar um dos domingos e pregar sobre isso. Então, homens, esta é a mensagem. Sabia que na Bíblia não tem palavra para marido ou esposa? É sempre homem e mulher. E pode ver pelo contexto, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ambos no grego e no hebraico no Antigo, não tem palavra para marido e nem para esposa. É sempre homem e mulher. No hebraico, ish, homem. Ishá, mulher, certo? E também no idioma grego é a mesma coisa. Por exemplo, mulher é gainé, certo? Se pronuncia guné, na verdade, no grego, mas se escreve G-Y-N-E. Ginecologista vem dessa palavra, mas é também usado para esposa, e você pode ver pelo contexto da história ou narrativa se é esposa que está se referindo ou é mulher, uma mulher, só uma mulher. O mesmo para homem. Não tem palavra para marido. Quando encontra, por exemplo, no Antigo Testamento, Abraão disse, ela não é a minha esposa, e ele mentia. Mas se olhar bem no hebraico, ele não disse não é minha esposa, não é minha mulher, porque no hebraico não tem palavra para esposa. Anos atrás perguntei ao Senhor por quê. E Deus me disse, essa é a sabedoria do meu espírito. Porque o homem, depois que casa, certo? Eles pensam das suas esposas como uma empregada, como é a minha esposa. Mas quando eles assistem um filme ou olham para uma mulher na rua, e eles pensam, esta é uma mulher, olha aquela mulher. Esposa. Mulher, esposa. E ela diz, homem, olha aquele. Homem. Quando a Bíblia diz, o Senhor se alegra sobre nós, certo? Com júbilos, como o noivo se alegra com a noiva. Olha que não é o marido com a esposa, mas é o melhor e mais intenso de todos os momentos daquele casal, no dia do casamento. E ele nos ama até hoje assim. Então as expressões são importantes. E é importante você ver, essa é sua mulher. Muitos homens não percebem isso até que um outro homem perceba, então eles olham para a esposa e dizem, é uma mulher. E então ficam apaixonados e tudo isso. Então deixe-me dizer, e quero terminar com isso, ok? Preste atenção. Eu vou falar bem claramente. Deus não vai deixar você. Ok, Ele pagou o preço para que esteja sempre com você. Ele foi abandonado por nós, para que não sejamos abandonados. Temos a presença constante de Deus. Até quando erramos, Deus não nos deixa, ok? Mas no dinamismo de um relacionamento, tem momentos que Deus não nos deixa, mas Ele segura a sensação da sua presença. Ele então faz isso. Quantos já sentiram que você sentia a sua presença e você sentia como que Ele te amava, mas percebe que aquilo esfriou? Ele não te deixa, mas sente falta daquilo. Já passou por isso? É assim que Deus te atrai. E a forma que Ele nos ama é a forma como amamos a nossa esposa e ela responde a nós. Tem um relato, uma bela história disso no livro de Cantares de Salomão. Deus nos ensina tanto através deste livro, também conhecido como Cântico dos Cânticos, e o colocou bem no meio da Bíblia, no centro da Bíblia. É chamado assim porque ele fala sobre o maior dos temas.
não é sobre escatologia ou sobre outra doutrina, mas o amor de Cristo pela igreja. É sobre o amor de Jesus por nós. E nele tem uma história no capítulo 5, onde a mulher estava, na verdade, dormindo na cama, e na cultura do Oriente Médio, certo? Fala do amor de noivos. O homem chegaria até uma porta, e pela fresta da porta ele pedia para que ela abrisse a mesma. Ele passava sua mão e diria: abre-me meu amor, ok? Imaculada minha, porque os meus cabelos estão cheios das gotas da noite. Certo? Mas ela já estava limpa, ela já tinha tomado banho, já tinha lavado os pés, já tinha colocado loção e tudo estava no seu devido lugar. Não queria sujar os seus pés e naquela época tinha muita poeira e ela disse: não vou me levantar. Olha a resposta dela. Escute isso. Já despi a minha roupa, como a tornarei vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei sujar? Ela não respondeu seu amor. Ok? Ele colocou sua mão pela fresta da porta. Ok? Quando ele fez isso, seu coração estremeceu. Mas olha bem o que aconteceu. Quando ele fez isso, provavelmente ela viu as marcas dos cravos nas suas mãos. O jeito de nos fazer estremecer é nos lembrar do que aconteceu na cruz e o quanto que ele nos ama. Certo? O seu coração agora até estremeceu. Ela abre a porta. Certo? Próximo verso. Ela abre a porta com as suas mãos cheias de mirra. Abri, mas o meu amado já tinha se retirado. A minha alma desfaleceu quando ele falou. E agora, por causa do tempo, só vou contar a história. Às vezes ele retira a sensação da sua presença. Ele nunca retira a sua presença. Está conosco sempre. Mas às vezes ele retira esse sentimento, sabe? Tira esse sentimento para buscarmos a ele. Já sentiu isso? Ele está sendo romântico. Esse é o seu romance. Amém, você é amado. Ele faz isso. E, olha bem, esposas, posso dizer isso? Para as mulheres. Certo? As mulheres ficam desesperadas quando descobrem que os maridos estão interessados em alguma mulher e então elas ficam desesperadas. Eu sei que isso é muito difícil, não me interpretem mal. Eu sei que isso é difícil. Tudo em você te leva a pensar: eu odeio meu marido, odeio tudo isso. Ou então ela se afasta e se isola de todos. Mas tem um caminho mais sábio. E ele está aqui. Certo? Retirar a sensação e aprender a trazer de volta o mistério. Se puder. Se o marido está te desprezando, amém? De repente não fique tão previsível. Não responda e comece a se vestir muito bem. Se ele gosta de outra mulher, se vista bem. Se vista bem. E coloca aquele batom. Se produz, e eu sei que é difícil. Tem que se tornar como aquele cisne da história, sabe? Sereno naquele lago. Debaixo das águas nadando como nunca. Mas não deixe que ele veja o que está acontecendo por dentro, amém? Amém? Agora, escute bem. Quando faz isso, ele pode até pensar: ela tem outro homem? Mas, por favor, não procure outro homem. Isso é destrutivo. Se tiver outro homem, isso vai trazer muitos problemas. Mas, se ele pensa que tem outro homem, bom para você. E por favor, não diga para ele: só tenho você, só você. Deixe ele pensar que tem outro homem. Mas nunca tenha outro homem. Isso é perigoso, amém? Se arrume, vista-se bem. Algumas, quando descobrem que tem outra mulher, desistem de tudo. Não faça isso. Traga de volta a dignidade. Deixe-me falar isso. Você vai receber mais favor de Deus do que aquela mulher assanhada. Ok? Deus não está do lado dela. Ele está do seu lado. Peça a Deus para incomodá-los com espinhos. E olha bem que isso está na Bíblia, certo? Para quando eles se encontrarem. Peça por esses espinhos. Certo? Eu aprendi isso do livro de Oséias. Oséias! Eu lembrei dele. Certo? Do livro de Oséias, diz que eu vou cercá-la com espinhos. Ou seja, olha, pode cercar de favor ou cercar de espinhos. Ore para Deus cercar com espinhos, para que quando eles se encontrarem, ele vai ver os defeitos dela claramente. E quando olhar para você, vai ver a beleza, o ápice da tal dignidade, respeito próprio e glória e favor. Deus pode dar para ele um sonho. E ele vai se apaixonar mais uma vez. Não pode desesperar e fazer outras coisas. Sabe que não dá para pregar isso. Olha, o tempo passa e quero acabar. Mas a unção está aqui. Ela está aqui, você pode sentir. Quero dizer que, se você focar em Jesus Cristo, faça por ele, não pelo marido,
Faça para ele. Vista-se bem. Se arrume. Faça o homem pensar que tem outra pessoa, mas não faça isso. Mas não diga isso. Eu estou irada, eu vou cortar tudo. Isso é amargura. E você vai ficar feia. Amém? Aprenda então de Cantares. Como aquela mulher buscou o amado nas ruas. Ele desapareceu. E ela o procurou. Ela se encontra com algumas mulheres e elas perguntam: quem você procura? Eu procuro o meu amado. Por que o seu amado é mais especial do que os outros e está assim? E ela diz que o seu amado é muito especial. Ok, vamos ver? O meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como ouro. Eu já preguei isso antes, algum tempo atrás. A beleza do nosso Senhor Jesus. Ele é radiante, glorioso, certo? Seus olhos como de pombas. Ela começa a descrevê-lo para as mulheres. Quando ela o descreveu, ele aparece. Isso não é lindo? Quando você perde essa sensação, começa a falar da sua beleza com alguém mais. E adivinhe, a sensação da sua presença vai voltar. Ela não falou com ele. Ela falou sobre ele com alguém. Ele veio. No livro de Cantares, quando Deus fala da beleza da noiva, todos nós, ele fala conosco diretamente. Mas quando a noiva fala sobre a beleza do noivo, é indiretamente. Quando ela fala sobre ele, ele aparece. Quando falamos do Senhor, cantamos sobre ele, sentimos sua presença de novo. Amém? Amamos as esposas como ele nos ama. As crianças também, eu vou terminar falando sobre os adolescentes. Adolescentes especialmente, não gostam que os pais façam muito por eles. Já percebeu que quando são pequenos, eles gostam que você faça tudo, eles pedem para você fazer, mas quando crescem, eles ficam frustrados e eu digo que é frustrar a graça de Deus quando faz muito. Você tem que esperar que eles te convidem para dar conselhos a ele e falar coisas para eles e se aconselhar, sabe, e ficar falando com eles muitas vezes, não vão gostar. Então, é necessário ir contrário tudo que é natural para aprender a descansar e dizer: Senhor, o Senhor está no controle. Eu confio em Ti. E então, uma porta vai se abrir e vão te perguntar. E assim vai ter favor. Às vezes você faz muito não porque quer o melhor para eles, eu quero o melhor para eles. Isso é superficial. Mas se olhar bem é porque está preocupado. É porque está ansioso. É porque não está descansando. E eles percebem. Quando não está descansando é porque está fazendo. E olha bem, você está frustrando o favor de Deus com seus filhos. Às vezes é melhor recuar e deixar o favor fluir no relacionamento com os filhos. Eu sei que estou falando de forma geral e queria ser mais preciso e falar sobre como realmente funciona, porque seria necessário uma série para isso. Mas quero te dizer que o favor de Deus vai aumentar, favor de Deus com a sua esposa e com seus filhos, até com os menores. Amém? Não são tão pequenos que não sintam o favor em você. E quanto menores são, parece que eles sentem mais ainda o favor. Então, amigo, não peça o favor para aumentar, porque, como José com Potifar, José com Faraó, ou Esté quando esteve na frente do rei, certo? Não peça favor para promoções, mas peça favor com a sua família inteira, onde tudo começa. Amém? Deus pode dar à sua esposa um sonho. Deus pode dar ao seu marido um pensamento. Deus pode dar aos seus filhos uma revelação e, de repente, os corações deles voltam para você. Sentem sua falta. Eles te amam. Pode fazê-los lembrar de algo que diz respeito à sua virtude. Eles veem o favor de Deus em você e começam a te respeitar de novo, ou então a sua esposa se apaixona de novo. Sabe? Deus pode fazer isso. Confia nele mais. Descanse mais. Relaxa mais. E veja o favor de Deus aumentar na sua vida mais e mais. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Curve a sua cabeça e feche os olhos. Quero orar por você agora mesmo para aumentar o favor. Certo? Eu creio que Deus sempre confirma a sua palavra com sinais que acompanham. Ok? Deus sempre confirma a sua palavra. Ele vai aumentar o favor, que foi a palavra de hoje. Quero orar por relacionamento entre familiares. Eu sei, como disse agora, você pode dizer: Pastor Prince, estou passando por um problema e já tentei tudo o que eu sei. Meu marido não está melhorando, na verdade está piorando. Eu sei muito bem, já aconselhei muitas pessoas durante muitos anos com esse mesmo problema e eu sei que não é muito fácil, ok?
Eu sei que não é fácil e o mais difícil é para você descansar. É muito fácil fazer algo por natureza. É mais fácil operar pela carne. E às vezes dá resultado imediato. Ameaçar o adolescente vai trazer resultado. Mas não o resultado permanente que você deseja. Quero dizer que se você usa essa desculpa é porque eu amo o meu filho, é porque eu amo a minha filha, é por isso que eu estou sempre pedindo para ela fazer isso. Amigo, eu posso falar para você que de repente é uma ansiedade que você está escondendo. Ou talvez seja que você está preocupado, mas deve entregar para Deus e dizer: Deus, abro mão da ansiedade e entrego tudo nas suas mãos. Me dá uma paz que seja tão forte que vai guardar a minha mente e o meu coração. Porque eu não tenho paz se o Senhor não me der essa paz tão forte que eu vejo na vida de Jesus. Jesus disse: paz vos deixo, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, eu dou a você. Não se turbe o vosso coração, nem temais. Amigo, nós temos uma herança. Nosso Senhor Jesus concedeu a todos nós na noite que foi traído. Essas palavras: a minha paz eu vos dou, ou eu deixo para vocês. Receba, diga: eu recebo. Eu recebo. E agora, mesmo a graça superabundando onde há pecado, a graça superabunda onde há nenhuma força. A graça superabunda onde há fraqueza. A graça superabunda, no meu caso, como um homem que era gago, e agora Deus usa a minha boca para abençoar multidões. A graça superabunda na área onde existe falta de habilidade. Recebe isso? Recebe isso. Se não receber, mesmo superabundando, como as pessoas do mundo estão perdoados, mas ainda podem ir para o inferno. Porque o perdão não foi recebido. Então você pode receber o superabundante favor que está em você? Então diga: eu recebo favor na área dos meus relacionamentos. Eu recebo favor abundante com o meu cônjuge. Eu recebo favor com os meus filhos. Eu recebo a graça superabundante. Amém? Mesmo preocupado com a situação dos seus filhos, diga: Senhor, eu recebo superabundante favor para o meu filho e para mim no meu relacionamento com ele. Eu recebo agora mesmo. Obrigado, Senhor, me dá favor. Aumenta o favor com o meu filho, com minha filha. E depois, descansa. E confie no Senhor. Quando faz isso, Deus opera. Deus vai operar. Faça agora mesmo, receba, receba, está sobre você, receba, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Uau, Deus está curando alguns agora. Amém. Está curando, curando, curando. Obrigado, Senhor. Eu recebo superabundante graça de cura no meu corpo agora mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Agora, se não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, faça essa oração comigo agora. Feche os olhos e diga de coração: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz no meu lugar pelos meus pecados. Foi julgado e condenado no meu lugar para que eu nunca, nunca seja condenado por Deus. Tudo foi pago. Tu ressuscitaste e os meus pecados que ele carregou foram eliminados. Ele ressuscitou sem eles. E hoje eu estou nele, assentado com ele, no esconderijo do Altíssimo. Um lugar de amor, de segurança e poder. Obrigado, Senhor. Descanso neste lugar de proteção completa. Descanso no Cristo ressurreto. Jesus Cristo é meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique em pé, aleluia.
Se fez essa oração, amigo, você agora é filho de Deus. Amém? Agora mesmo, você está com Cristo à direita de Deus Pai. Com certeza, está no Salmo 91, verso 1, no esconderijo do altíssimo, com certeza. Nunca ore por Salmo 91 como se fosse ainda acontecer. Ore porque você sabe que já está lá. Amém? Levante as suas mãos, nunca menospreze a sua proteção. E eu vou orar para que Deus te proteja. Levante suas mãos neste lugar. Deus Pai, eu te agradeço. Como pastor de Israel, como pastor dessas ovelhas, tu fosse adiante de nós nessa semana e já preparaste o caminho para nós. Tu endireitaste os lugares antigamente tortos. Pai, te agradecemos, Senhor, porque tu fosse adiante de nós e fizeste que as montanhas se tornassem planície. Que todo vale fosse exaltado para andarmos retamente, Senhor, sem nenhuma sensação de peso, Senhor, e opressão. Pai, proteja a todos que ouvem a minha voz, todos aqui e os seus amados. Durante essa semana, Senhor, em nome de Jesus, proteja a todos nós de toda a enfermidade, de todo o perigo, de acidentes, do terror, de pessoas más e de todo o poder das trevas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. E Deus Pai, prospere o nosso caminho. Obrigado, Pai, aumente o teu favor nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro um aumento, que a graça, o favor imerecido de Deus e o shalom, perfeito bem-estar, aumentem e sejam multiplicados na sua vida, enquanto você recebe a revelação de Jesus hoje, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, obrigado, Pai. Vamos continuar em breve. Deus te abençoe. Até mais. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.